Vamos a mais notícias sobre esse caso covarde que abalou o Brasil. O caso da pequena Isabelle, de apenas 3 aninhos, que foi encontrada morta em Indaial, Santa Catarina. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de pedir para deixar seu like e se inscrever em nosso canal, para não perder nenhuma atualização. Mais uma triste história de tortura e morte infantil chocou o Brasil. Isabelle, de apenas 3 anos, desaparece essa semana perto de sua casa em Indaial, Santa Catarina. Após o sumiço, mãe e padrasto acionaram as autoridades locais, desencadeando uma busca frenética. No entanto, ninguém suspeitava que aqueles que inicialmente pediram ajuda estivessem envolvidos e por trás de tudo. Num depoimento inicial, a mãe relatou que Isabelle brincava no quintal antes de desaparecer. Distraída limpando a sala, não percebeu a filha deixando o local. Já o padrasto relatou que estava trabalhando e não testemunhou o ocorrido. Só após 3 horas do sumiço é que pediram ajuda às autoridades. Em pouco tempo, após acionarem a polícia, tudo foi descoberto com a confissão dos dois, que ao invés de proteger a criança, resolveram fazer o que era mal. Isso não abalou só o Brasil, como as autoridades com tamanha covardia. Foi então que o delegado-geral da Polícia Civil veio a público em entrevista e revelou detalhes do caso e como ele se sentiu diante de mais um caso assim. Confira agora o vídeo. Inicialmente, boa noite a todos. Peço desculpas pelo deslocamento. O governador Jorginho cobra muito da gente a presença e a resolução de casos. E então estou em Criciúma aqui para resolver algumas demandas de segurança pública. Nós tomamos conhecimento ontem, o delegado Felipe tomou conhecimento ontem, a delegacia, desse desaparecimento dessa criança de apenas 3 anos, o qual teria acontecido em tese na segunda-feira. Diante desse trabalho iniciado com o intuito de localizar a criança, o delegado Felipe e todos os policiais de Indaial, com apoio aí da delegacia de Pomerode, o apoio da nossa diretoria de inteligência através do Cyberlab, começaram a fazer um trabalho, mas o delegado Felipe observou contradições entre os depoimentos prestados pelo padrasto e pela mãe da criança. E essas contradições, elas foram se ampliando até o final da tarde de ontem, quando, confrontados e depois de ouvidas 12 pessoas, eles acabaram confirmando que agrediram essa criança e constataram que ela havia morrido. Então, o casal, o intuito aí de fazer desaparecer o corpo, enterrou às margens da BR-470 e alegou que se tratava de um possível sequestro. Esse sequestro que teria sido praticado, teriam indicado um possível veículo utilizado. A Polícia Civil chegou no veículo e constatou que se tratava de uma história mentirosa, uma história inverídica. E nessa confrontação, então, um homem indicou aonde estaria o corpo. Eles tiraram essa criança da casa com uma mala. Os policiais, então, foram no local, juntamente com a perícia. Eles estão presos temporariamente no presídio em Blumenau. E a ideia é concluir o mais rápido possível esse inquérito policial com os laudos. E está bem esclarecida a situação, mas foi algo muito impactante, porque eu tenho uma filha de 6 anos e quando tomei ciência, através do delegado Felipe Martins, do caso, isso me marcou muito e eu fiquei pensando, será que eu escolhi a profissão correta de delegado de polícia para atuar? Porque a gente absorve ao longo dos anos muitos problemas, isso impacta muito, né? E diante dessa situação, foi mais uma situação fatídica. Nós tivemos um fato com crianças em Blumenau, tivemos um sequestro de uma criança em Criciúma, tivemos essa situação agora, e quando envolve criança que não tem possibilidade de defesa, isso impacta muito, impacta não só as pessoas que têm filhos, né, mas toda uma sociedade, porque são crianças indefesas. Então isso foi algo que me chamou muito a atenção. Por isso que a gente tem trabalhado da forma mais rápida possível. Todos esses casos a gente busca elucidar e levar essas pessoas para o Poder Judiciário para que eles sejam julgados. Lamentavelmente,
No caso do Nardoni, por exemplo, as pessoas já estão sendo colocadas em liberdade por benefícios que a legislação concede, como a condicional, a progressão de regime, a saída temporária. Isso impacta muito porque tu acaba recebendo uma repressão por uma pena, mas a pessoa que partiu, né, que foi vítima de homicídio, ela não volta mais. Deixa eu aproveitar justamente nessa questão que o senhor levanta, então, da nossa atual legislação, para que a gente possa esclarecer, nesse momento, o trabalho da Polícia Civil, como é fundamental, porque ainda não foi concluído. É claro que os dois já estão presos, mas aqui nós temos algumas situações que valem até de maneira informativa mesmo, realmente, para as pessoas, porque é o crime que nós vimos de tortura, que leva à morte. É o crime em que a mãe é apontada como uma das autoras junto com o padrasto e nós temos, além disso, a ocultação do cadáver. Nós temos uma atual legislação do Código Penal, que aliás é atual, pouco tem, né, delegado? Já está muito ultrapassada, mas isso depende dos legisladores, não das autoridades de segurança pública. E o que essa legislação prevê numa situação como essa? Porque eu confesso ao senhor o seguinte, em alguns casos eu não acredito em ressocialização. Eu não acredito que uma mãe que comete uma crueldade como essa, junto com esse sujeito padrasto da criança, possam viver tranquilamente novamente em sociedade. Então, o que nós temos ainda que aguardar com as provas periciais, até mesmo para saber, né, delegado, quando que a Isabelle foi morta? Porque essa confirmação eu acredito que nós não temos ainda. Há essa suspeita da segunda-feira e justamente uma segunda-feira atípica com aquela execução que aconteceu no mesmo município em Indaial. Né, o doutor? Então, eu não sei se o senhor já tem essa confirmação, né, de quando que a criança foi morta, ou somente quando nós tivermos as provas da polícia científica, e o que a legislação prevê para esses dois até o momento. Até porque, pelo que eu vi do delegado Felipe na coletiva, é descartando a participação de qualquer outra pessoa. Somente a mãe e o padrasto, né? Quais são os crimes que eles respondem? Inicialmente, na minha visão, foi um crime de homicídio em que eles estavam assumindo o risco de matar essa criança ao agredirem ela e, por consequência, se trata de um homicídio qualificado. A pena do homicídio qualificado, ela é de 12 a 30 anos. Então, a pena mínima é 12 e o máximo é 30. Como se trata de uma situação em que a criança foi vítima, há uma possibilidade de aumento de pena, uma outra situação qualificadora, né? E também a situação envolvendo o meio da tortura como causa do fato, e pode ser aí um crime torpe ou um crime fútil. Então seria um homicídio triplamente qualificado, que a pena varia de 12 a 30 anos. Dificilmente alguém pega 30 anos no Brasil, porque tem que ter uma justificativa muito plausível, então a pena seria aí para o homicídio de 12 a 30 anos. E nós temos a ocultação de cadáver, que a pena seria de mais de 1 a 3 anos. Então vamos supor que eles recebam pena mínima, são 13 anos de reclusão. Se receber pena máxima, 33 anos de reclusão. E o grande problema que eu vislumbro é que se o cidadão for lá na cadeia trabalhar, a cada 3 dias ele ganha 1. O tempo que ele fica preso provisoriamente, ele também ganha. Nesse caso, se ele cumprir 3/5 da pena, tem possibilidade aí de livramento condicional e outras formas de progressão de regime. Então, é algo muito benéfico, muitas vezes, para um cidadão que comete um homicídio de uma criança de apenas 3 anos, oculta o cadáver. Então, ele vai ficar, suponhamos, 13 anos. Se ele cumprir 3/5 disso, vamos lá, 8 anos aproximadamente, se ele trabalhar, a cada 3 dias ele ganha 1, em 6 anos, daqui a pouco, o indivíduo está na rua. Por isso que eu entendo que, na questão penal, se ele receber 12 anos, ele tem que cumprir os 12 anos. Se ele receber 30, ele tem que cumprir os 30. E se ele trabalhar todos os dias, ele cumpre os 12, ou cumpre os 30. Se ele não trabalhar, a pena dele aumenta. A gente tem que fazer com que o criminoso seja obrigado a trabalhar, não um direito. Eu trabalho se eu quero para diminuir a minha pena. Então, a minha visão com relação a essa questão é uma visão pragmática. Fez um furto, a pena do furto hoje é de 2 a 8 anos se for qualificado. Então, se uma gangue faz um furto numa joalheria que tenha rompimento de obstáculo, a pena pode ser de 2 anos. E se eu botar todos esses benefícios aí, o cara sai em 4, 5 meses. Tem que sair em 2 anos.
Se a pena é de 2 anos, é 2 anos. Então a gente vê vários benefícios que são concedidos para os criminosos, mas a primeira função da pena é reprimir. E a segunda função da pena é prevenir, fazer com que aquele que esteja cometendo um crime, ele saiba que pode ser punido. E aquele que está cometendo o crime vai preso, ele sabe que enquanto estiver preso ele não vai cometer crimes. Então acho que a função principal da pena é repressão, a outra é prevenção e a ressocialização é a terceira situação envolvendo a pena. Se ele quiser se ressocializar, ele que ressocialize cumprindo os 12 anos integrais, sem esses benefícios processuais. Agora me diz uma coisa, o que você achou do que o delegado disse sobre o caso Isabelle? Não esqueçam de deixar nos comentários a sua opinião. Aproveite e já deixe o seu like para receber vídeos de notícias como esse. Se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Vou ficando por aqui e até a próxima notícia.